nosso entrevistado de hoje é o escritor português Mário de Carvalho. Nascido em Lisboa em 1948, é autor de contos, romances e peças de teatro e um dos mais premiados prosadores portugueses. Eu sou Bia Corrêa do Lago e esse é o Umas Palavras. Você está vindo pela primeira vez ao Brasil, está lançando 2 livros pela Companhia das Letras, que um Deus Passeando pela Brisa da Tarde e o outro que era bom que trocássemos umas ideias sobre o assunto, os 2 com títulos enormes, mas tirando isso, muito pouca coisa em comum, porque são livros muito diferentes. Eu queria que você dissesse o que há em comum e diferente nessas 2 histórias, o que você achou de serem essas 2 as que estão sendo lançadas aqui pela primeira vez? Olha, eu penso que são 2 dos meus melhores livros. E ganharam, inclusive, muitos prêmios em Portugal, né? Eu andei vendo isso. Sim, especialmente o Deus Passeando pela Brisa da Tarde. Mas também é curioso, penso que também que são representativos, se alguém quiser saber o que tem sido a minha escrita nestes últimos 25 anos de escrita, talvez estes livros sejam ambos representativos de 2 vozes. A voz que utiliza o português de hoje e utiliza e vê os nossos contemporâneos e a nossa contemporaneidade, e também a voz que vai buscar a nossa memória histórica. Eu tenho vários livros que se passam, quer no século XVII, quer na Idade Média, quer mais para trás na Antiguidade também. Na minha escrita sempre houve esta intervenção do lastro do passado muito presente, mas também há uma outra visão que tem que ver com a paródia do cotidiano, com os homens de hoje, com as perplexidades, com as mudanças que vai havendo no mundo e com uma linguagem que eu quero que seja muito intertextual e que tenha também, faça um apelo também à tradição da literatura portuguesa. Embora, quer dizer, se trate de assuntos muito do cotidiano e nesses tempos, anos 80, anos 90, princípio do ano 2000, os tempos que vão correndo, cheios de perplexidades e de enigmas. Agora, você, por exemplo, pro Deus, você precisou fazer muita pesquisa, ou inventou muito? Como é que foi? Você tem uma preocupação com o rigor histórico ou não? Você fica à vontade para criar em cima dessa época? Porque o lugar é inventado, né? Tarcísios, quer dizer, você vai inventando um monte de coisa, mas quanto de invenção, quanto de pesquisa? Olha, nós quando nos propomos escrever um romance que se passa no século II, estabelecemos um pacto com o leitor. Portanto, deixou de haver metros, quilómetros, litros, quilos, deixou de haver os próprios objetos do cotidiano romano tiveram que ser averiguados. As próprias palavras em árabe da língua portuguesa tiveram que ser vistas uma a uma. É impossível escapar ao árabe na língua portuguesa. Mas quando se me depara, por exemplo, com uma expressão como Oxalá, eu hesito e tenho que alterar. O Oxalá é nitidamente o Inshallah árabe. Sim, de maneira que essa expressão foi ponderada, foi considerada e teve que ser afastada. Quer dizer, desde o nível da linguagem, em que se procura reproduzir, eu fiz um esforço para que, enfim, isso fosse claro, em que se procura reproduzir quer uma toada antiga, latina, ainda com uma reminiscência horaciana, quer ao nível dos comportamentos, quer das instituições, quer dos rituais, quer do próprio cotidiano romano, a minha parte do contrato com o leitor é cumprir. Se eu me proponho falar sobre o século II, então estamos no século II. Como é que você vê o ensino da literatura portuguesa em Portugal? Você acha que é bem ensinado? Não, acho que está a ser cada vez mais desastroso. E que está a haver, precisamente, mas tem que ver com uma outra questão que me parece muito séria e muito inquietante, que é o corte
com a memória e a criação de um espaço de amnésia. Eu costumo usar uma outra expressão para isto, que é uma espécie de emparedamento dentro do presente. Tenho a impressão que alguém nos quer arrastar para isto. Quando que se começa a deixar de dar e a simplificar autores como Camões, como Torga, como Gil Vicente, está a haver um corte com a nossa memória. Não é tanto com o nosso passado, porque Portugal tem 900 anos. Quase. Tem quase 900 anos. Isto é um tempo muito curto. As pessoas pensam, bom, tanto tempo que decorreu, isto é um país cansado, velho. É um fogacho, é um instante. 900 anos. Quando falamos de autores do passado, não podemos pensar, que a linguagem automobilística, que há uma ultrapassagem, que os de hoje são melhores que os do futuro. As coisas não se colocam nesse plano. E eu acho que todos estes autores estão a falar, estão vivos, são nossos contemporâneos. Alguns são mais difíceis de ler, é natural, há palavras que o vocabulário mudou, a língua naturalmente mudou, mas é necessário fazer esse esforço e ter especialmente essa consciência de que para cada jovem o mundo não começa na altura em que ele chegou à consciência. O mundo vem muito de trás. Até Vem antes mesmo da formação da nossa inventar o que já está personalidade. inventado, não ter que criar o que já está criado. Sim. A graça da bagagem é que você parta dela para frente. Se você não conhece, você está começando do zero, né? Tem toda uma bagagem de literatura. Precisamente. E as pessoas deveriam eu dizer conhecer. que é um bocado deprimente ver. Portugal publica-se muito agora. Mas publica... bom, depois mais tarde podemos Mas você acha que não falar publicam nisso. os clássicos? Os clássicos Não publicam os bem. clássicos. No ensino há um certo desinteresse pelos clássicos. Acontece que vai havendo uma renovação de professores. Os professores que vão aparecendo são os alunos de antes que já não foram formados com a consciência da literatura portuguesa e a consciência de um trabalho secular sobre a língua, e eu penso que isso é preocupante. E quando há o resultado que diz, quer dizer, está sempre permanentemente a inventar a pólvora, e a pólvora está inventada. É confusão muitas vezes ver um jovem autor a pensar que descobriu qualquer coisa, e nós vemos o que já fez. Olha, Clarice Lispector, por exemplo, não é? Ou as inovações que há, não só na nossa literatura, também há as outras. Também, de certo modo, fazem parte da nossa. Claro. Porque há aqui um jogo de contactos, de influências e interpenetrações que são importantes. Não é? Mas alguém que esteja, por exemplo, a tentar fazer inovação literária, sem tomar em conta que há um Tristram Shandy, aliás, que você, no século XVIII, que eu muito prezo. Que você preza e homenageia, às vezes, porque lendo seus livros, principalmente o Era Bom que trocasse umas ideias sobre o assunto, eu, assim, em alguns momentos eu achava que eu estava lendo Tristram Shandy, porque a maneira de se colocar no texto, né, de se colocar como autor fora daquilo, fazer comentários, fazer uma aliança com o leitor, é bem a moda do Ster, né? Sim, há uma linha shandiana nas nossas literaturas. No vosso caso, Machado de Assis, parece-me um caso muito, muito claro, não é? Como foi o seu estudo das letras? Você estudou Direito, né? Sim. Mas, paralelamente a isso, ou antes disso, era um leitor? Como foi seu ingresso? Em minha casa havia muitos livros. O meu pai era poeta, frequentava e dava-se com escritores. Eu recordo-me de ser miúdo e ele me levar a livrarias e a cafés da Baixa de Lisboa, em que havia contato com os escritores que na altura tinham muita importância. E, por outro lado, a minha geração, os jovens do meu tempo, liam os romances de aventuras. Nós lemos todos os clássicos de aventuras, líamos muita banda desenhada, coisa que não acontece agora, curiosamente. Muita banda desenhada. Que são os quadrinhos que a gente chama aqui são os quadrinhos. Havia trocas de livros e havia heróis que circulavam. Há uma história em quadrinhos muito célebres, do Edgar Jacobson, da escola franco-belga,
teve uma aceitação tão grande. Quando eu era miúdo e estava no liceu, há uma marca amarela, a letra grega Tau, que é feita por um vilão lá da história. Em muitas paredes de Lisboa havia aquela marca amarela, porque os miúdos conheciam a história. O jornal de banda desenhada circulava, de maneira que toda a gente conhecia. Havia esta apropriação, digamos, em conjunto de uma certa juventude, de personagens, de sinais, de histórias. A juventude conhecia assim, era uma juventude, atenção, elitária. No meu tempo havia muito pouca gente que fosse para o ensino secundário, para o liceu, não é? Era muito pouca gente. Mas, por quê? O que acontecia com a maioria? A maioria tirava, quando muito, o ensino primário, arranjava o emprego e não tinha acesso ao ensino superior. Eram tempos, na altura, tempos para Portugal muito duros, muito difíceis. Só depois de 25 de Abril, depois da Revolução, é que se dá a massificação do ensino, com as suas virtudes, sem dúvida. A partir de quando que você falou? A partir do 25 de Abril de 1974. Ah, sim, depois da Revolução dos Escravos. Então dá-se uma massificação do ensino, uma generalização do ensino, e ainda bem. E apareceu toda uma geração de escritores, na qual você se inclui, pessoas que passaram a contar, falar de um Portugal diferente, de uma vida diferente, de um futuro, uma esperança de um novo mundo, e contar muito das guerras coloniais e dos problemas passados, de um passado fechado, né? Sim, curiosamente, não foi logo a seguir a 25 de Abril de 1964 que apareceram novas vozes na literatura portuguesa. Foi em 1980, 81. Nos anos 80, teve um tempo aí para as pessoas. É verdade, houve um tempo em que foi preciso acumular alguma coisa, acumular reflexão e também. É porque uma galera, você, Lídia Jorge, Maria Velha, o João de Melo, o António Lobo Antunes, o próprio Saramago, que vinha de muito antes, mas passou a ser outro escritor, digamos assim, com um livro espantoso chamado Levantado do Chão. É um livro dele que tem um grande sucesso de crítica e de público e que, de certo modo, lança o Prémio Nobel. O escritor que virá a ser mais tarde o Prémio Nobel. Mas foi por essa altura também. E, muito curiosamente, marca-se aqui, e nós só vimos isso depois, marca-se aqui um corte com um percurso literário anterior, que trabalhava fundamentalmente sobre a escrita, era assim que se dizia naquela altura, com base nas experiências do Nouveau Roman francês, com base na experiência das vanguardas, com base na teorização do estruturalismo. Tinham desaparecido as categorias da narrativa, tinham desaparecido as personagens, tinha desaparecido a história, e houve, em dada altura, em vários pontos, em vários autores, a consciência de que era necessário ultrapassar isto, ir mais além, retomar a história com princípio, meio e fim, sem deixar de integrar e de absorver todas as aquisições que, entretanto, nos foram transmitidas por grandes escritores também desse tempo, porque nem tudo foi mau nesse tempo, mas há um corte em que se recupera outra coisa. Depois, enfim, veio o carimbo mais tarde, a chamada pós-modernista. Pelo menos alguns dos autores desta geração, precisamente porque lidavam com componentes e com elementos inteiramente diferentes da geração que os precedeu, perdendo aquele viso experimentalista e vanguardista que vinha de trás e que já começava a parecer um bocadinho soroso, começava já a parecer que não respondia, digamos, àquilo que havia necessidade de dizer. Você está assistindo a Umas Palavras e o nosso convidado de hoje é o escritor português Mário de Carvalho. Você publicou o primeiro livro em 81, você tinha 37 anos. Mas, pelo que eu sei, você começou a escrever muito antes. Então, como é que foi esse movimento seu de escrever e depois de publicar? Como é que foi essa sua relação
com Na altura, a escrita? agora não. Mas em Portugal, na altura, era muito difícil publicar um livro. Era muito difícil que um autor desconhecido conseguisse publicar um livro. Normalmente fazia-se a via sacra, o livro na mão, bater às portas, receber cartas. Eu tive alguma sorte nisto, porque na altura o escritor João de Melo, que eu não conhecia, era diretor literário de uma pequena editora e calhou a ler os meus contos, o Pumi Comum, que levou os meus primeiros contos, ele leu-os, gostou, o livro foi publicado e teve um bom acolhimento. Mas não foi este o primeiro livro que eu escrevi. O primeiro livro que eu escrevi, que é um livro, chamemos-lhe um romance, uma narrativa longa, algo difícil de ler, porque ainda tem muito que ver com a escrita experimental anterior ao 25 de Abril. Traz muito, assim, transporta muito ainda a influência, quer do Nouveau Roman, quer do estruturalismo, mas que ao mesmo tempo tem também o programa. Eu só reparei nisso poucos anos atrás. Tem o programa e tem algumas obsessões que vêm a estar presentes em todos os meus livros, nas suas diversas vozes. O jovem autor põe no livro tudo aquilo que sabe. Foi demais. Está lá tudo aquilo que eu queria dizer. Ele não tem certeza se vai ser publicado depois, então não deixa nada em casa, como exatamente. A gente diz aqui. Põe-se tudo e depois sente-se uma grande necessidade de dizer coisas e também de experimentar, de ser amado, entendido, tudo. Exato. Está lá tudo. Mas, curiosamente, está também o que virá a ser retomado depois, das mais diversas formas. É uma espécie de programa. É um livro síntese, então. É um programa. Estás tudo ali críptico, mas já apontado. Agora, Mário, você escreve conto, romance, escreve também para o teatro, tem várias peças que foram encenadas e também já fez scripts para cinema, adaptação para TV. Estou agora a escrever um roteiro, não é? Como dizem aqui. Estou. Então, como é que entraram o teatro e o cinema também na sua vida de escritor? Ainda hoje me interrogo porque é que eu me meto nestas coisas, porque inevitavelmente são frustrantes, tudo resulta mal. Dá muito mais trabalho, né? Porque você depende de um diretor que dá palpite no roteiro, dinheiro para viabilizar. Há tudo isso, e a interrogação ainda fica, porque é que eu me meto nessas coisas? Ou no cinema, porque é que eu hei de ter este gosto de ver as personagens tomarem forma, aparecerem, destacarem-se, terem a sua vida? É qualquer coisa que eu devo dizer que não sei explicar. Mas deve ser bacana você ver o que você escreveu se tornar de carne e osso, assim, deve ser uma coisa... Ou pode ser desastroso, e frustrante e deprimente. E é o que mais acontece, devo dizer. Mas eu ainda não aprendi. Estou com 7 anos e ainda não aprendi. Se calhar ainda me meto noutra. Mas teatro, você também... Você dá aula de escrita para teatro, escrita para cinema. É verdade, eu tenho acompanhado umas pós-graduações na Faculdade de Letras da escrita de teatro, em que eu procuro lidar com convenções. Pura e simplesmente. O que quer dizer isso, lidar com convenções? Quer dizer que desde o tempo de Aristóteles houve uma série de conceitos que foram sendo sedimentados através do tempo e uma série de princípios e de normas que dão um teatro perfeitamente convencional, com histórias, com personagens que